Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é o professor Matheus Botelho e estamos iniciando mais uma aula de propriedades coligativas. Tá. Vamos entender o que são as propriedades coligativas. Por definição, temos que as propriedades coligativas são as propriedades que sofrem alteração pela adição de um soluto volátil, melhor, não volátil, a um solvente. Professor, tá, mas o que seria esse soluto não volátil? Podemos entender como não volátil algo que não evapora ou que possui baixíssimas chances de se evaporar. Vamos entender aqui, pegar um exemplo. Temos aqui a nossa água. A água, no seu estado puro, sem nenhuma adição de nada, a gente tem que a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição dela é a 100 graus Celsius. Se eu adiciono água se eu adiciono sal nessa água e coloco para ferver, ela vai demorar ainda mais, ou seja, ela vai chegar a temperatura maior. O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei um solvente, que é a água, adicionei um soluto não volátil, porque a gente sabe que o sal ele não evapora. E o que foi que eu fiz? Quando eu fiz essa mistura, que ele vai dar uma mistura homogênea, ele fez com que a temperatura de ebulição ela aumentasse. Então, se eu alterei a temperatura de ebulição, ou então se eu alterasse a temperatura de fusão, ou então a pressão desse meu solvente, a gente ia mexer com as propriedades coligativas. Então é basicamente isso. Professor, mas quando eu utilizo as propriedades coligativas? Um bom exemplo dele é quando a gente vai ferver algum elemento, vai cozinhar algum alimento. A gente quer que aquele alimento ele cozinhe mais rápido, o que a gente faz? A gente adiciona o sal na água, a água ela vai conseguir, ela vai chegar a uma temperatura maior, o que faz com que o alimento cozinhe mais rápido. Beleza? Então, foi o que eu fiz? Eu alterei a temperatura de ebulição dessa água, que ela é meu solvente, adicionando um soluto, o sal, em que ele alterou o meu ponto de ebulição. Tá. Outra coisinha também. A gente tem que lembrar que as propriedades coligativas estão relacionadas não à natureza do meu soluto nem do meu solvente, beleza? Ele vai estar relacionado à quantidade de moléculas que eu adiciono nesse meu solvente, beleza? Tá. Sabendo disso, vamos para o que importa. Temos 4 tipos de propriedades coligativas. A primeira é a ebuloscopia, a crioscopia, a tonoscopia e a pressão osmótica, ou também chamado de osmose. Tá, vamos estudar cada uma delas. A primeira dela é a ebuloscopia, que é nada mais do que a elevação do ponto de ebulição pela adição de um soluto não volátil ao solvente. Foi o que a gente acabou de dar exemplo. Quando a gente vai cozinhar um alimento, beleza? A gente vai cozinhar aquele alimento, a gente adiciona sal na água para fazer com que aquela água ela não evapore tão facilmente. Ou seja, eu aumentei meu ponto de ebulição. Pessoal, o que é o ponto de ebulição? O que é isso aqui? É nada mais do que o processo de passar do líquido para o gasoso. Pronto. Isso aqui é o que a gente chama de ebulição. Então, o que é o ponto de ebulição? É o ponto máximo, a temperatura máxima em que aquele líquido consegue ficar antes de passar para o gasoso. Ou seja, é o tempo em que ele começa a passar do líquido para o gasoso. Quando acontece essa transformação física da matéria. Ok. Então, a ebuloscopia é quando eu aumento o ponto de ebulição. Beleza, lembre-se disso. Está relacionado ao ponto de ebulição, a temperatura de ebulição. Ok. Se eu aumento a temperatura de ebulição, eu estou falando da ebuloscopia. Tá. Agora, se eu faço o contrário, por exemplo, se eu diminuo a temperatura de fusão, a gente sabe que a água, como a gente já sabe, ela tem o tempo de ebulição igual a 100 graus Celsius e o tempo de fusão, temperatura de fusão, melhor, é 0 graus Celsius. Ou seja, quando chega em 0 graus Celsius, a água, quando ela está no seu estado puro, ela vai começar a
pedrificar, ou seja, vai transformar do líquido para o sólido. Tá. Só que é o seguinte, se eu pegar essa água que está pura e adiciono nela o açúcar, o que acontece? O que acontece? Essa água ela vai ter uma alteração no seu ponto de fusão. Vai ter uma alteração no seu ponto de fusão, ou seja, esse ponto de fusão ele vai cair. Se ele diminui o ponto de fusão, a gente está mexendo com a crioscopia. Então a crioscopia ela diminui o tempo de, melhor, a temperatura de fusão. Isso faz com que a água ela congele mais devagar, beleza? Ela precise de temperatura mais baixa para poder congelar, certo? Então, lembrando novamente que a temperatura, essa mudança na minha temperatura de fusão, ela vai depender da quantidade de partículas que eu estou adicionando. Tá? Então é o seguinte, se tem a redução do congelamento dada a presença de partículas de um soluto, eu estou mexendo com a crioscopia, porque está diminuindo minha temperatura de fusão. Tá? Agora é o seguinte, antes da gente ir para as duas últimas, vamos falar um pouquinho sobre a pressão máxima de vapor, o nosso PMV. Tá, o que seria a pressão máxima de vapor? Denominamos pressão máxima de vapor aquele tipo de pressão em que as fases gasosa e líquida coexistem em equilíbrio. Tá. Quando a gente pega um refrigerante, ele tem dentro dele tanto a parte líquida quanto a parte gasosa coexistindo em forma de equilíbrio. Como assim, pessoal? Para que esse material que está no líquido, terá que é a corzinha do pincel, essa mistura que está no estado líquido passe para o estado gasoso, ele precisa, beleza? Aqui tem a parte gasosa, ele precisa que uma parte, né, a mesma quantidade de parte que esteja no gasoso, passe para o líquido, beleza? E isso aqui é o que a gente chama de equilíbrio. E o que seria a pressão máxima de vapor? É a pressão máxima aqui quando o meu líquido ele está passando para o meu estado gasoso, ou seja, é a pressão em que esse gás, assim, que é a parte gasosa, coloca, né, impõe sobre o líquido. Pronto, eu sei disso. Pessoal, mas para que isso é importante? Porque é o seguinte, se eu adicionei um soluto, beleza? Adicionei um soluto no solvente e ele alterou a pressão máxima da minha solução, beleza? Se ele mexeu ali, então estou tendo também uma propriedade coligativa. Se aconteceu redução da pressão máxima do vapor, do solvente, eu vou estar mexendo com a tonoscopia. Pronto. O que é que a tonoscopia faz? Diminui a PMV, ou seja, a pressão máxima de vapor. Tá. Então é o seguinte, o que é a tonoscopia? A tonoscopia é a redução da pressão de vapor do solvente em razão da adição de um soluto. Beleza. E vamos para o último, que é a pressão osmótica, ou também chamado de osmose. Poucas pessoas sabem, mas a osmose ela está presente em várias partes, até mesmo no nosso organismo, beleza? Vamos entender aqui. O que seria a pressão osmótica? Então, a osmose seria a diferença de pressão entre os lados de uma membrana semipermeável localizado entre soluções com diferentes concentrações de soluto. Tá, professor, tá muito difícil. Vamos simplificar. A pessoa, quem é da região Nordeste, até um pouquinho mais do Norte, conhece basicamente o processo de fazer a famosa carne seca. Como é que a gente faz a carne seca? A gente adiciona o sal, uma boa concentração de sal na carne, assim, a gente passa a carne no sal e coloca ela no sol. O que acontece? Eu peguei um solvente, assim, que é a carne, e adicionei um soluto, que foi o sal. Pronto.
O que acontece? A água que está presente na minha carne, mesmo meu solventezinho, a água, ela vai passar de dentro da carne, ela vai passar para fora, porque a maior concentração de pressão, melhor, a pressão, a água vai ser sugada pelo sal, ou seja, ela vai passar de um local para o outro, beleza? Então, teve uma mudança, estava no equilíbrio, teve uma diferença de pressão entre os lados de uma membrana semipermeável, que é a carne, beleza? E a solução, ela começou a passou a ser concentrada em outro local, beleza? Saiu de dentro da carne e foi para fora, o que faz com que a carne ela fique guardada, né? Assim, que ela tenha um processo de... vai ficar mais tempo prestando aí, vamos supor assim, usar esse linguajar, e vai fazer com que aquela carne sirva para o consumo por mais tempo, beleza? Isso é o que a gente chama de osmose, é a pressão osmótica, beleza? É a diferença de pressão entre os lados de uma membrana semipermeável, localizada entre soluções com diferentes concentrações de solutos, beleza? E é basicamente isso, era isso que eu queria falar para vocês. Então, vemos na próxima aula.